graça e a paz de Jesus, amém? Abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7, a partir do verso 51, nós vamos estar lendo. É uma alegria muito grande estar de volta. Ainda não foi dessa vez, hein? Queria chegar mais cedo para poder ensaiar, mas vai chegar o dia. Vamos lá, gente. Atos capítulo 7, versículo 51, nós vamos ler até o verso 60. Diz assim a palavra do Senhor: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas? Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não a guardaste. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Feche teus olhos. Pai bendito e eterno, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Pai, devolvendo a ti a gratidão do nosso coração. Queremos depositar a nossa mente sobre o teu altar, o nosso coração, Senhor, para que o teu Espírito aplique a tua palavra sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, Pai. Assim te oramos gratos no nome de Jesus. Dá um amém aí bem gostoso para o Senhor. Amém, amém, amém. É um prazer para mim muito grande estar aqui de novo, né? E não vou nem reclamar. Não está frio, o tempo está agradável, apesar de estar menos de 20 graus, mas está lindo porque Deus nos fez esse dia para vivermos. Amém? O título dessa mensagem, grava no seu coração, é Pedras que geram glória. Fala para mim assim, repete: pedras que geram glória. Que coisa difícil é entender como uma pedra pode gerar glória, como uma pedrada pode gerar glória, enfim, porque nós queremos e gostaríamos que fôssemos reconhecidos por aquilo que fazemos, reconhecidos pelo nosso talento, reconhecidos pela nossa arte, pela nossa capacitação, não é? Ninguém que quer entrar para a história ou ficar lembrado em uma comunidade deseja ficar lembrado por causa de uma pedrada recebida, por causa de pedradas que lhe foram atiradas. E a Bíblia nos traz o relato de um homem cheio do Espírito Santo chamado Estevão. Eu não vou falar muito sobre Estevão, porque suficientemente basta para nós entendermos duas coisas. Primeiro, que Estevão
foi um homem cheio do Espírito Santo. Repete comigo: cheio do Espírito Santo. Mais forte: cheio do Espírito Santo. Então aí já encontra-se o segredo da vida de Estevão. Quer ficar lembrado na história, na sua casa, na sua vida familiar, na igreja, no seu trabalho, seja cheio do Espírito Santo. As pessoas vão começar a olhar você e vai falar: lá vem um homem cheio do Espírito Santo. Aquela mulher é cheia do Espírito Santo. Eu não sei o que acontece quando aquela mulher chega, quando aquele homem chega, quando aquele jovem chega, parece que muda o ambiente. O que é que ele tem de diferente? Ele é cheio do Espírito Santo. E hoje há uma busca muito grande em dons espirituais, na operação do Espírito Santo, mas eu não vejo essa busca tão intensa, tão feroz, para se encher do Espírito Santo, a ponto de, ao receber pedrada, seja movida à glória de Deus. Ao receber pedras sobre você, a glória de Deus encha o lugar. Você está me entendendo? Dá um amém aí, querido. Geralmente as mensagens do pastor Luzimani não são mensagens talvez tão alegres, tão confortantes, mas eu tenho certeza de uma coisa: você vai sair daqui hoje e vai recolher todas as pedras que estão lhe tacando, porque essas pedras vão gerar glória na tua vida, na tua casa, porque a glória de Deus vai ser transbordante. Amém, querido? Mas o que é glória? Glória então é fama. Glória poderíamos traduzir por brilho. Glória ainda poderíamos traduzir por esplendor, resplendor, prestígio. Tudo aquilo que envolve uma celebridade. Você sabe por que, por exemplo, a mídia social teve uma entrada tão forte nos nossos lares, na nossa vida? Porque em algum momento da história você se sente celebridade. Você já viu? Quando você grava um videozinho, como você parece uma celebridade, não é? As adolescentes, jovens e mulheres em geral falam assim: oi, gente. A voz é mais ou menos assim, né? Eu não vou chamar uma mulher para falar aqui não, para não causar um constrangimento, mas é assim, não é? Você está ruim, está endividada, tem 1 milhão de boleto, carnê da Casa Bahia está sem pagar, mas você quer o seu minuto de celebridade. E aí você bota uma roupa bonita, coloca aquele filtro 100%, aquele que deixa sem nenhuma marca, que deixa o beiço grandão, que deixa bem vermelhinho, e fala assim: oi, gente, estou aqui. Se bobear pela câmera, você muda o fundo ainda. Outro dia eu fui interpelado pelos meus filhos, e eu sou sempre interpelado pelos meus filhos, porque eu cometo muita coisa errada. Gente, olha, é uma comédia, mas eu mexendo no Instagram é um perigo constante. Eu só faço coisa errada. Então, outro dia, eu estava passando o tempo e verificando, tentando aprender a mexer com aquela câmera do Instagram. É um negócio absurdamente difícil e complicado para a situação
minha idade, do meu tempo, do que eu aprendi a fazer no Instagram. Então, eu tô lá mexendo e falei assim, ainda falei com a Luzia, né, brincando assim, falei, e aqui, ó, dá para botar um montão de paisagem, olha lá. Aí botei um fundo, um mar bonito, com um coqueiro, falei, até no Caribe. E depois tirei tudo, falei, é assim que o pessoal se diverte. E daqui a pouco passou a tarde todinha. Quando foi de noite, meu filho liga, pai, para com isso, pai. O senhor, um cara tão sério, o que foi que eu fiz dessa vez? Pai, o senhor posta uma foto, ainda diz que estava no Caribe. Oh, pai, tá lá, pô, tá feio. Aí eu, tá feio mesmo? Tá, mas já tem 1 milhão de curtidas, todo mundo curte, acha bonito, faz assim. Aí, pastor, no Caribe tá bom? Não estava no Caribe, gente. Eu estava sentado num tempo nublado, horrível, frio, chuvoso, no interior do meu quarto, lá sentado na sala, mexendo, operando, e botei lá, olha eu no Caribe. Depois pedi perdão a Deus e prometi ao meu filho não brincar mais nesse nível. Agora você veja que todo mundo está procurando o seu minuto de celebridade. Todo mundo quer ser reconhecido pelo seu minuto de glória. E aqui entra a vida de Estevão, que nós não conhecemos muito. Conhecemos apenas que ele era um homem totalmente cheio do Espírito. Repete comigo, fala, cheio do Espírito. Totalmente cheio do Espírito. E quando uma pessoa é totalmente cheia do Espírito, não sobra lugar para entrar mesquinharia, não sobra uma brechinha para entrar inveja, para entrar rancor, para nascer raiz de amargura. Você está entendendo? Dá um glória a Deus aí, querido. Eu vim aqui para falar para você que se você estiver repleto do Espírito Santo, você vai começar a transbordar. Aonde você colocar os seus pés, vai acontecer um verdadeiro transbordo. Oh, glória! Pedras. Depois, a segunda coisa que eu vou ver na vida de Estevão é que ele foi apedrejado. Ele era um homem tão cheio do Espírito que ele falou a verdade para aquela multidão, uma multidão totalmente endemoniada, e aquela multidão, cumprindo os preceitos religiosos deles, resolveram matar, julgaram e apedrejaram, levaram para fora e simplesmente mataram Estevão a pedradas. Homem cheio do Espírito e homem que recebeu pedras. Pedra que gera glória na nossa vida são as pedras atiradas por um povo obstinado, por um povo rebelde, por um povo de coração e ouvido endurecido. Então, queridos, eu vou dizer uma coisa já para você de um primeiro momento. Se você está sendo amado pelo mundo, se você está virando celebridade do mundo, alguma coisa está faltando na tua vida. Talvez você não esteja cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quanto mais eu sou amigo de Jesus, mais o mundo me odeia. Quanto mais eu estou lotado do Espírito Santo, mais o mundo vai me apedrejar. Você está entendendo isso? Não há diferença, não tem como você mudar essa realidade. Se você é amigo de Jesus, você é inimigo do mundo. Ou seja, é diferente quando você aparece no Instagram e olha lá, e não precisa falar, oi gente, nada. Você fala assim, irmãos, eu estou aqui falando de Jesus, porque eu estou transbordando, a minha alma está
quente, cheia do Espírito Santo, se arrependam dos seus pecados e volte para Jesus. Ao invés de like, ao invés de coisinha assim, vai vir um montão de pedra. Você está entendendo isso? Amém? As pessoas vão começar, olha, no máximo você vai ter 5 curtidas. A do seu marido, a do seu filho, a do seu líder, e mais uns 2 assim, desavisados, que vão lá e plum. Estou dizendo a verdade. Agora, se você, oi gente, bota uma praia nos fundos e fala, estou aqui me divertindo, tá um solzão. Tem pessoa que nem gosta de você, mas vai dizer, aproveita, querida. Aproveita, querido. É complicado. E a maior parte, quando você fala de Jesus, vão jogar exatamente pedras em você. Um povo rebelde, quando joga pedra, está exercendo, na verdade, está exercendo o ministério do povo rebelde. Vamos lá, o que é rebelde? É um insurreto, um revoltoso, um revolucionário, um teimoso, obstinado. Nós estamos convivendo em um mundo rodeado de gente perversa e rebelde. Ah, pastor, mas o senhor está tendo uma visão pessimista do mundo? Não estou tendo não. É a própria palavra de Deus. Isaías capítulo 1, versículo 2, a palavra diz, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado, eu criei filhos, engrandeci os meus filhos, mas eles se rebelaram contra mim. Então não sou eu que estou dizendo. O mundo está composto de dois tipos de gente. Primeiro, o justo. O justo não é aquele que não tem pecado. O justo é aquele que olha para Jesus e fala assim, ah Senhor, eu sou um pecador, mas o teu sangue me lava, o teu sangue justifica os meus pecados, e o teu sangue me cura, e o teu sangue, somente o teu sangue é capaz de me salvar. Amém? Esse é o justo. Ainda que continue pecando, ainda que caia, ele vai se levantar, porque ele foi justificado em Jesus Cristo. E o rebelde, quem é o rebelde? O rebelde é aquele que olha e fala que Jesus nada, isso é historinha, nada, isso aí não é nada, e vai ficar procurando. Esse é o rebelde. É criatura de Deus, foi feito por Deus, foi engrandecido por Deus, mas a Bíblia diz que ele se rebelou. E sabe qual é o ministério do rebelde? Jogar pedra no justo. Então, querido, eu não sei por que você veio hoje aqui. Talvez você tenha saído da tua casa e vindo hoje aqui no culto, mas com o teu coração dolorido. Talvez você tenha vindo machucado. Sabe de uma coisa? Eu fui acusado disso. Me tacaram tanta injúria, falaram isso, falaram aquilo, mas não se preocupa não, querido, isso vai gerar um peso de glória muito grande na tua vida. Dá um glória a Deus aí para o Senhor, mais alto, querido, fala assim, Senhor, tu vais transformar todas as pedras que me atiram em glória, em nível de glória. Quem suporta a pedrada de hoje vai herdar a glória de Deus na sua vida. Oh, glória. Vamos seguindo, porque as pedras que geram glória, aquelas pedras que foram atiradas em Estevão, são aquelas pedras atiradas por um povo que resiste ao Espírito Santo de Deus. Fala assim, misericórdia.
resistem ao Espírito Santo. Vou dizer uma coisa, queridos. Algum tempo atrás eu participei de algumas atividades como pastor, uma atividade a nível escolar do 2º grau, chamado colóquio religioso. Eu fui convidado por uma pessoa que eu conheço até hoje. Você é pastor? Sou. Você participaria de um colóquio religioso? E eu falei, o que é isso, colóquio? Vai ter pessoas de todas as religiões ali. Vocês terão 5 minutos para fazer a exposição de vocês sobre a religião de vocês, e depois que todos fizerem isso, os alunos vão ter tempo para fazer pergunta a cada um de vocês. E eu falei, misericórdia, esse negócio deve ser difícil, hein? Orei e falei, Senhor, vou ou não vou? Vou. É um desafio, eu vou. E fui. Cheguei lá, estava eu sentado, humildemente, ao lado de um feiticeiro, ao lado de um ateu, ao lado de um bruxo. Vocês sabiam que tem bruxo no Brasil? Tem bruxo. Tem até uma igreja lá em Vilar dos Teles de bruxaria. Misericórdia. Um judeu, um padre católico e mais algumas outras, um luterano, um ortodoxo, mas era uma mesa muito grande. E aí começamos a falar, chegou na minha vez, eu falei sobre Jesus, e aí depois da fala... Muito obrigado. Essa voz... Vamos lá? Posso? Então, só dá o retorno aqui, para eu poder controlar aqui Então, agora sim foi. Então, esse colóquio eu falei, dei os 5 minutos lá que eu tinha, e depois desses 5 minutos, cada um falou, depois começaram as perguntas. E cada pergunta que me faziam era uma afronta a Jesus Cristo. Cada pergunta que eu respondia era uma afronta à pessoa do Espírito Santo. Mas nunca nenhum daqueles homens de diversas religiões negou a existência, a participação de Deus na criação de todas as coisas. E eu percebi que existe uma figura que é praticamente central em todas as religiões. Qual é a figura? Deus. Então você chega lá, em qualquer religião, e não fala nada de Jesus, não fala nada do Espírito Santo, mas fala de Deus. Porque Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é amor. Vão pegar você até no colo. Você vai ter o seu minuto, 10 minutos de celebridade. Chega no polo artístico, onde ali está um montão de gente e fala só de Deus, porque Deus é um autor do universo, Deus é o grande arquiteto do universo, Deus é isso. Olha, você já abriu todas as portas para você. Agora chega, olha e fala assim: Deus é muito bom, Deus é amor. Tanto Deus é amor que Ele deu Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer por nós, para que nós fôssemos salvos. E o Espírito Santo foi derramado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Olha, querido, duvido que não vai chover pedra em cima de você. Todas as portas serão fechadas, porque ninguém quer saber de Jesus e do Espírito Santo. E o único que pode levar o homem até a presença de Deus se chama Jesus Cristo. Repete comigo e fala: Jesus Cristo. Mais alto: Jesus Cristo. O único que pode te convencer do teu erro não são pastores, não são líderes, não é a placa da tua igreja. O único que vai te convencer do pecado se chama Espírito
Espírito Santo de Deus. Repete comigo, fala Espírito Santo. Então, quando você é apedrejado, você está deixando uma brechinha. Precisa de mais ação do Espírito Santo. Porque aqueles que estão na sua volta são geração rebelde. Eles abriram mão do Espírito Santo de Deus. Lucas 21:15, a palavra diz: porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir. Então, se você estiver em meio a um povo rebelde, com pedra na mão, deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Deixa o Espírito Santo, não deixa a tua raiva, não deixa aquilo que nasce no teu coração. Deixa que o Espírito Santo vai te guiar. Mas pastor, ele vai me guiar como guiou Estevão. Pode ser que as pedradas até levem a tua vida. Mas se há pedradas, também há provisão de Deus. Se não há pedradas, você está unido com o mundo. Essa geração rebelde vai chegar perto de você e não vai fazer absolutamente nada. Vamos seguindo aqui na vida de Estevão. Pedras que geram glória são aquelas pedradas que te permitem abrir os olhos. Abrir olhos. Nós estamos vivendo numa geração que anda totalmente vedada. Não olha, não enxergam um palmo do nariz. A coisa está caindo, a coisa está sendo vendida, a coisa está sendo feita à base de corrupção, e nós estamos todos igual cordeirinhos, cegos, não enxergamos absolutamente nada. Quando você começa a ganhar pedra de rebelde, seus olhos milagrosamente se abrem. Você pode impedir que a pedra venha e te alcance? Não. Estevão impediu? Não. Mas os olhos de Estevão foram abertos. Olha só, Estevão ganhando pedrada. Talvez se fosse eu, ou se fosse qualquer um de nós aqui, a primeira coisa que faríamos era o quê? Tentar nos proteger. Colocar a mão. Tentar nos... Alguns mais afoitos ia xingar, ia rebater. Quem são vocês para me jogar pedra? Aí, pai, a pedra está vindo. Não, os olhos de Estevão foram abertos, e talvez Estevão tenha visto a maior e melhor imagem que ele podia ver. Estevão viu Jesus. Estevão viu Jesus. Como eu queria ver Jesus. Eu sinto Jesus. Eu chego quase a tocar em Jesus. Jesus é uma pessoa íntima de cada um de nós. Mas nós ainda não vimos a Jesus. Aquele homem estava vivo. Estevão estava vivo. Estevão olha para cima, os céus se abrem e ele vê Jesus, querido. Uma certa vez na minha casa, eu tinha, hoje não tanto, mas eu tinha o hábito de acordar às 3 horas da manhã em ponto. Eu estou falando isso aqui com muita autoridade, porque minha esposa está aqui. Eu acordava, olha que eu trabalhava todos os dias, eu acordava às 5:30 da manhã para trabalho.
só voltava à noite, ia para o seminário, trabalhava, tocava à noite, mas eu não passava um dia que eu não acordasse às 3 horas da manhã. Eu fazia um período de oração, eu fazia um período escrevendo a mensagem que iria pregar na quinta, no domingo de manhã, no domingo à noite. Era um período de completo silêncio. Mas a vida vai passando, você vai ficando cansado, vai envelhecendo. Chegou uma época que eu não conseguia mais acordar às 3 horas da manhã. Eu passei a acordar 3h30, passei a acordar 4, já na hora de trabalhar quase, passei a não acordar mais. E uma certa feita, eu deitado, eu sinto alguém me puxando com uma força tão grande, quase me derrubou da cama, e deu um grito no meu ouvido e falou: ei, acorda para orar, e me puxou. Eu dei um salto da cama, eu saí correndo pelo corredor em busca daquilo que me acordou para orar. Fui ao banheiro, fui ao quarto do meu filho, corri, e ela perguntando: o que foi? Me acordaram: tem alguém dentro de casa, tem alguém dentro de casa. Eu fui acordado para orar, eu já não estava aguentando mais, já não estava orando. Meu coração até hoje lembra disso como se fosse aqui, agora acontecendo. Agora tu imagina alguém olhar para o alto e ver os céus se abrindo, e ver Jesus ao lado do trono de Deus. Ele não viu Deus, mas ele viu Jesus. Ele reconheceu Jesus. Quando as pedras estão vindo sobre você, abre os olhos, deixe que o Espírito Santo abra seus olhos. O salmista, lá no Salmo 119, verso 18, ele proclama numa adoração fantástica: abre tu, Senhor, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Muitas das vezes nós estamos frequentando a igreja com os olhos fechados. Nós estamos vendo o mover de Deus com os olhos fechados. Aí sabe o que acontece? Deus permite que o rebelde atire uma pedrada em você, para que você veja, para que você abra os olhos e veja a glória de Deus sendo manifestada sobre a tua vida. Dá um glória a Deus aí bem alto. Ah, se eu fosse você, eu daria um glória a Deus. Fala assim: Senhor, abre meus olhos, Senhor. Pedras que geram glória na nossa vida são aquelas mesmas pedras que, mesmo te machucando, te ferindo, são um instrumento de Deus para gerar perdão. Que isso, pastor? Isso já é demais. Quer dizer que alguém me apedreja e eu tenho que perdoar? Não, você não tem que perdoar. Você vai perdoar. Sabe por que você vai perdoar? Porque você está cheio do Espírito Santo. Fala assim: eu estou cheio do Espírito Santo. Mais alto: eu estou cheio do Espírito Santo. Sabe, o perdão vai ser um estilo de vida no seu pé, na sua vida mesmo. Olha, eu falei no seu pé porque atualmente na minha vida está assim. Eu esbarro em alguém: perdão, querido, desculpa. Nada, beleza. Aí vem alguém, pisa no meu pé, pum, eu olho, perdão. Pisaram no meu pé e eu estou pedindo perdão. Quando você se encher do Espírito, Deus vai colocar um espírito perdoador na tua vida. Sabe o que é? Você vai olhar para aquele familiar teu que você não vê há muito tempo, que você não gosta assumidamente,
e vai liberar perdão, vai falar assim: olha, sabe de uma coisa? O Espírito Santo derramou um amor tão grande, um perdão tão grande. Eu estou com necessidade de ir lá encontrar ele e falar: sabe uma coisa? Na minha vida não há ressentimento. Na minha vida não há lugar para raiz de amargura. Eu quero perdoar. Eu quero perdoar todos aqueles que me ofenderam. Eu quero liberar perdão para aqueles que me atiraram pedra. Sabe de uma coisa? Estevão estava morrendo. Estevão sabia que ia morrer? O que vocês acham? Sabia ou não? Sim, sabia. Gente, não era uma pedrinha, um cascalhinho, não. Tem gente rancorosa. Você já viu aquela gente do mal mesmo? Que fala assim, pega uma pedrinha pequenininha assim, mas tem gente que vai pegar maior. E essa pedra aí não vai fazer nem cócegas. Tem que ser aquela lá. Não é mesmo? Imagina um povo rebelde e obstinado. Não era pedrinhas pequenas, era pedras grandes. E após a primeira pedrada, Estevão já tinha consciência que ele morreria. Talvez o próprio Estevão já tivesse sabido ou visto alguém morrer apedrejado. Isso era comum naquela ocasião. Estevão sabia que ia morrer. Mas de repente, o coração de Estevão funciona como um coração de Cristo. O que o senhor está falando, pastor? O coração de Estevão começa a funcionar com o coração de Jesus. Você entende agora quando a Bíblia manda você ter a mente de Cristo? A mente de Cristo. Quando você tem a mente de Cristo, o teu coração bate com o coração de Cristo. As tuas mãos se movem com o coração de Cristo. Os teus olhos veem com os olhos de Cristo. E a oração que flui da boca de Estevão é a mesma oração que fluiu da boca de Jesus. Olha só, Lucas 23, 34. Dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão, no versículo 60, se põe de joelho e clama em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Eles não sabem o que fazem. Entenda, querido, ser cheio do Espírito Santo te faz subir de nível. Eu não sei qual nível de crente que você esteja. Talvez você tenha vindo hoje aqui apenas cumprir um compromisso social. Sabe de uma coisa? Eu vou no culto. Por quê? Porque todo domingo eu vou no culto. É uma oportunidade que eu tenho de botar uma roupa bonitinha. É uma oportunidade que eu tenho de ver os meus irmãos. É um privilégio que eu tenho por estar vivo. Talvez você tenha vindo aqui só por causa disso. Eu estou em casa essa semana toda, não fiz nada. Sábado não rolou nenhuma festa. Meu Deus, os irmãos estão tomando tanto monjaro. Não tem nem um bolinho, uma centena de salgadinho para eu comer. Vocês já perceberam, irmãos, como as festas acabaram? Alguém me convida para ir numa festa hoje, eu já falo assim: irmãos, onde vai ser essa festa? Vai ser lá no restaurante, cada um paga a sua. Opa! Que restaurante é cara beça aquele restaurante. Já chego lá como uma torrada e bebo uma água da casa, para não ficar muito caro, para vocês verem como está o negócio. E o povo emagrecendo, porque está tomando monjaro, né? E não tem mais festa, não tem mais doce. Eu vou na igreja,
Eu vou na igreja, no final da igreja tem sempre uma cantina gostosa. As irmãs sempre levam aquele bolo gostoso. Nessa noite o Senhor está falando no seu coração: tu vai subir de nível. Fala assim: eu vou subir de nível. Mais alto: eu vou subir de nível. Não garante que você não vai receber pedrada. Eu vou afirmar aqui com ousadia que talvez as pedradas até aumentem, mas porque você subiu de nível, as pedradas não vão te definir, as pedradas não vão te alcançar, serão só degraus para você subir, e a glória de Deus vai ser manifestada na sua vida, na sua casa, no seu ministério, para a glória do nome de Jesus. Dá um aplauso aí, querido. Fique em pé aqui comigo. Fique em pé. O Ministério Louvor pode subir, porque nós vamos entoar uma canção. Nós vamos estar orando. Por que orando? Porque nós profetizamos aqui que estamos subindo de nível. Hoje é um dia de milagre. Amém ou não? Hoje é um dia que eu estou subindo de nível. Hoje é um dia onde eu estou me tornando um vaso cheio do Espírito Santo. Profetiza isso, fala assim: hoje eu estou me enchendo do Espírito Santo. Talvez alguém já tenha dito para você, mas para você se encher do Espírito